A inteligência artificial geral vai de fato existir? E quando que os agentes autônomos deixarem de ser assistentes para executarem decisões? Qual será o novo padrão humano nessa equação? Bom, estamos caminhando para um mundo que sistemas inteligentes vão operar processos, vão escrever códigos, vão escrever contratos, contratar pessoas, interagir com clientes. Mas nesse cenário, a promessa é sedutora de tempo liberado, não é verdade? Menos tarefas, mais tempo para você. Mas e a criatividade? Bom, é sobre esse tema que hoje eu vou conversar com uma das maiores especialistas do mercado, é professora e pesquisadora dedicada a compreender os impactos sociais, éticos e econômicos da inteligência artificial. Eu estou aqui com Dora Kaufmann. Dora, muito obrigada pela sua participação ilustríssima hoje aqui com a gente, nesse lugar que você adorou, né? Um lugar maravilhoso, parece assim que estou num filme. Não só a Mata Atlântica, mas o bom gosto, toda a arquitetura do local, a decoração, tudo muito lindo. Ai, que bom, que bom. E a conversa vai ser ótima aqui também, né? Você é uma... Inspirado na natureza. Inspirado na natureza, para falar de tecnologia, para falar de inteligência artificial, que você trouxe uma provocação de que não é mais uma tecnologia, né? Acho que a gente pode começar explorando um pouco desse aspecto, assim, né? O que é inteligência artificial na sua perspectiva de pesquisadora, de mais de 10 anos nesse universo? Não é mais uma tecnologia. Na verdade, assim, aqui no Brasil, em geral, todo mundo, né, se chama de ferramenta, né? Então fala, as ferramentas, então, todas as aplicações, modelos, tudo são chamados de ferramenta. E isso me traz um desconforto, porque ferramenta para mim, me parece estranho chamar a mesma palavra, algo que a gente chama um martelo, uma alicate, né, de uma tecnologia tão complexa, tão sofisticada. E aí eu até fiz umas investigações, na minha conclusão, não sei se é correto ou não, decorre da tradução. O Google traduz tools por ferramenta, mas na verdade tools tem assim, um universo enorme de significados, muito maior do que simplesmente o que nós temos no Brasil, o entendimento do que é uma ferramenta. Aí eu passo a chamar de tecnologia. E recentemente eu já começo a ficar em dúvida se tecnologia é a palavra mais correta também, porque me parece assim, que é uma nova forma de funcionar o mundo, né? É muito mais do que uma tecnologia. A inteligência artificial é considerada como uma tecnologia de propósito geral. Então, o que é uma tecnologia de propósito geral? É exatamente uma tecnologia que muda a lógica de funcionamento da sociedade e da economia da sociedade em geral, né? Então, a escrita é uma tecnologia de propósito geral, a impressão, né, ela muda. As últimas 3 consideradas como tal foram o carvão, que iniciou a Revolução Industrial do século XVIII, depois a eletricidade, que foi a segunda fase da Revolução Industrial, depois a computação e agora a inteligência artificial. Então, de fato, é isso. Tem uma mudança na maneira como isso... todo mundo que vai estar nos ouvindo sabe disso, pratica isso, tem a experiência de que muda a maneira como a gente trabalha, como a gente se relaciona. E, verdadeiramente, a inteligência artificial já está mediando a nossa sociabilidade, a nossa comunicação há muitos anos, né? Porque todas essas plataformas e aplicativos que a gente usa no cotidiano para facilitar a nossa vida, no modelo de negócio tem a inteligência artificial. Então, o que trouxe que virou hype a partir do lançamento em novembro de 2022 do ChatGPT, porque de repente teve uma aplicação, existem aplicações onde as pessoas podem interagir, né? Não precisa ter nenhuma especialização. Então, essa é através da linguagem, são modelos de linguagem. Então, a gente interage através da linguagem e isso, digamos, democratizou, de certa forma, o acesso à inteligência artificial. Então, é isso. É uma tecnologia disruptiva que está nos seus primórdios. Né? O campo foi criado em 1956, mas tudo que a gente está vivendo agora é muito recente. E a gente tem que observar, tem que experimentar, tem que ver os efeitos, né? Eu acho que eu recomendo que não tenha nenhuma assim, conclusão definitiva sobre nenhum dos danos, nem dos efeitos. A gente tem que observar e também é muito diversificado, né? Depende
do campo, do setor que está sendo usado, tem as suas especificidades. É difícil generalizar, né? Na medicina, na educação, na segurança, na nossa comunicação, cada situação tem esses impactos distintos e é isso, é um pouco, mas é uma tecnologia de fato que está fazendo diferença, por isso que nós estamos aqui conversando sobre ela. Né? Agora, no aspecto humano, né, a gente sabe que um monte de empresa já está falando aí da IA agêntica, né, tem muito óbvio, marketing em cima disso também, né, mas a IA agêntica veio na esteira aí do GPT, todo mundo criando seus agentes, já tem empresa falando que tem mais agentes do que pessoas, líderes liderando pessoas e agentes. Sob essa perspectiva, assim, o que a gente tem de realidade hoje, né? É mais automação? É mais agente? O que você tem visto? Inicialmente, eu acho que é legal entender assim, o contexto, né? O que é o contexto hoje da indústria de inteligência artificial? Que eu acho que explica, em parte, muitas das questões que você está levantando. Porque você desenvolver e operar um modelo, uma aplicação, né, de inteligência artificial generativa, tipo o Gemini, Llama, o Claude, o ChatGPT mesmo, então, todos esses requerem investimento, tanto para desenvolver quanto para operar, de bilhões de dólares. Né? Então, existe um descompasso muito grande, imenso, entre o investimento, o custo e a receita. Então, o que isso significa? Que não existe um modelo de negócio sustentável. Né? Então, não existe hoje... os provedores de soluções de inteligência artificial não estão ganhando dinheiro nessas soluções. Né? Então, a gente tem situações diferentes. As grandes conglomerados, os grandes grupos como a Microsoft, Google, Meta, eles diluem porque eles estão incorporando a inteligência artificial em vários dos seus produtos. Não é só o produto, a solução de IA generativa. Outras empresas que têm um produto só é mais frágil, como o caso da OpenAI, da Anthropic. Então, por que não tem um modelo de negócio sustentável? Bom, além disso, recentemente eu fiz um artigo que eu peguei algumas pesquisas que eu reputo credibilidade, que mostram que é o que eu já acho há muito tempo, né? Eu achava intuitivamente, agora eu tenho os dados. Que é falacioso dizer que está todo mundo usando a IA generativa. Na nossa bolha, sim. Né? Mas se a gente tem os dados, por exemplo, no Brasil, uma pesquisa super séria mostrou que 32% só dos brasileiros estão usando. Então, é isso. Então, é muito menos gente do que as pessoas, a intuição leva a crer. Segundo, que das pessoas que estão usando, grande parte estão usando as soluções gratuitas. Então, é zero receita. Então, levando em conta todas essas questões, o que está acontecendo na indústria? Os líderes da indústria de IA, eles tendem a amplificar qualquer mudança, qualquer solução, né, são mudanças incrementais já nos seus modelos, para atrair investidor de risco. E a mídia, porque hoje a mídia funciona muito em função de clique, tudo que é sensacionalista tende a produzir mais clique. Então, ela acaba reverberando esse over da indústria. Desde o ano passado, a bola da vez, como se diz, passou a ser os agentes de IA. Né? Sim. Então, na verdade, são desenvolvimentos que têm um determinado propósito. Né? Eu não atribuo a nenhum deles autonomia. Para mim, a palavra autonomia... Também, todas essas palavras você pode definir de várias formas, mas para mim autonomia pressupõe você ter intencionalidade. Uhum. Então eu sou autônomo porque eu tenho intenção, eu tenho meus objetivos e minhas ações são em função da minha intencionalidade e dos meus objetivos. E esses sistemas de IA hoje não tem nada disso, né? Eles são criados por seres humanos, especialistas, desenvolvem, e os especialistas definem o seu propósito e ele faz aquele propósito. Não existe um agente chamado agente de IA que foi desenvolvido por um propósito e de repente ele resolve fazer uma outra coisa. Isso não existe. Isso ainda é hoje um atributo do nosso humano. Não só humanos, os seres vivos em geral. Os animais também, eles tomam as decisões
mas não desses sistemas maquínicos, né? O que está acontecendo, assim, também está tudo no começo, tem um exagero muito grande, né? Quando a gente eu fiz 2024, 2025, eu concordei numa pesquisa para a Brasca, que é a Associação das Empresas de Capital Aberto. Então, são as grandes empresas que a gente foi investigar como que eles estavam desenvolvendo e adotando a inteligência artificial. Então, o relatório é super público e, na verdade, o que a gente constatou é que também mais ou menos já era a minha intuição também. O uso nas empresas é também ainda bem limitado. Projetos pilotos que estão experimentando, porque tem que, do ponto de vista da empresa, o fato de que a chance de erro ser muito grande são modelos estatísticos de probabilidade. Então, é diferente de uma programação, de um sistema programado, que é determinístico. O programador programou aquilo, ele vai entregar aquilo pelo qual foi programado. No caso da inteligência artificial, a técnica que está por trás de praticamente tudo hoje que a gente lida é um modelo estatístico de probabilidade. Então, é sempre uma probabilidade. Depois, a matéria-prima são os dados. Quando você está operando o sistema, vai entrando mais dados e vai modificando os dados. Então, essa natureza, né, e ele identifica padrões em grandes volumes de dados. Então, a natureza dessa técnica tem muita incerteza. É sempre uma probabilidade, isso é importante. Isso, do ponto de vista das empresas, é complicado, né? Depende do setor que você está operando, você precisa de certeza do que vai acontecer. Você precisa ter o controle do processo. Então, as empresas também, eu também publiquei recente, esse ano saiu uma pesquisa que a Microsoft que fez, mas eu achei parece muito consistente, mostrando também no mundo exatamente a mesma coisa que a gente viu aqui, que as empresas estão usando muito menos do que se imagina, ainda experimentando, né? Então, esse é o contexto. Por um lado, não tem modelo de negócio sustentável, então a indústria está numa competição acirrada e aumenta para atrair investimento. Por outro lado, as pessoas e as empresas estão usando menos do que a gente tende a achar. Então, voltando à sua pergunta, os agentes, é isso, claro, tem função. Primeiro, ter mais agentes do que pessoas não quer dizer nada, porque você pode criar um enorme de agentes e o outro cria. Então, né, agora saiu foi a bola também, tomou a mídia alguns dias essa plataforma de agentes, né? Sim. Rede social de agentes. Feitas por pessoas, não? Quase, agora... Descobriu-se que são pessoas. Claro, mas sempre descobriu-se que não, era óbvio que era. Mas é isso, aí a mídia vai, e aí as pessoas começam a falar... É o mágico de Oz, né? Então, em tantos dias tinha 1,5 milhão de agentes. Não dá para comparar, é completamente diferente. Um sistema só quem criou essa rede social de agentes poderia ter feito milhões de agentes, né? Não dá para comparar, não é a mesma coisa quando você pega uma rede social e você tem pessoas com perfis, né? Então, dizer que é 1,5 milhão não quer dizer nada. Uma pessoa pode ter criado milhões de agentes, né? Então, é isso, são sistemas... Outro dado assim, que também eu acho importante é que o que é automação? Né? Um pouco que a gente estava conversando antes. O processo de automação ele se intensificou muito no final do século passado e continua. Né? Então tem a automação programada. O grande especialista, o David Autor, que será o maior especialista em automação americano, ele diz que é difícil separar os dois efeitos. O que é automação programada, a tradicional, digamos assim, então automação por inteligência artificial, os efeitos, porque se confunde. Você tem sistemas que eles operam juntos, digamos assim. Se a gente pegar os 4 setores que tinham a maior taxa de empregabilidade no Brasil, que era a indústria automobilística, o varejo, o governo e os bancos, né? Então, o varejo financeiro. Hoje, é só comparar. O mercado financeiro, por exemplo, que é onde eu trabalhei muitos anos, no primeiro plano de estabilização, plano cruzado, em 1986, tinha 900 mil bancários. Hoje,
tem em torno de 300 mil só porque tem um custo de desmobilizar as agências, né? Mas acabou de sair o ano passado um número muito significativo de outras novas agências foram fechadas. Então, se a gente pegar todos esses 4 setores, pega a indústria automobilística, só olhar lá no YouTube, você vai ver como faz carro hoje. É máquina fazendo máquina. Então, esse processo de automação ele já está em curso há muito tempo, como eu falei. O que está acontecendo agora é, com a inteligência artificial, está sendo permitido, está promovendo entrar em áreas, em tarefas e funções que a programada não consegue entrar. Então, tem uma expansão da automação. Então, aí algumas dessas os agentes de IA estão tendo resultado positivo em executar algumas dessas tarefas, mas assim, não tem nada a ver, na minha opinião, não tem nada a ver com autonomia, elas são criadas, então eles têm articulação, né, então um agente que vai fazer uma determinada tarefa com o outro, aí passa uma tarefa para o outro, mas é tudo estruturado por seres humanos que pensaram e fizeram com aquele objetivo, né? E tem um risco muito grande, né? Por isso que também as empresas estão muito cautelosas em relação a isso. Como eu disse antes, a técnica que está por trás de praticamente tudo que a gente tem hoje é um modelo estatístico de probabilidade. Então, ele tem todos esses riscos. Quando você coloca um agente de IA para se conectar com outro, você acaba potencializando esses riscos. Então, isso também é uma questão, né? Então, tem, claro, as empresas de tecnologia, as empresas mais, digamos, na liderança dos processos de transformação, elas estão até incentivando os seus funcionários para criarem seus agentes, porque é tudo uma experimentação, mas com muita cautela, né? Estabelecendo vários protocolos de avaliação de risco, né? Sempre ter uma supervisão humana, né? Porque é isso, os riscos são enormes, os benefícios são enormes e os riscos também. Então é um pouco isso, a gente tem muita ficção misturada com a realidade, tem muito, assim, sensacionalismo, a gente tem que tomar atento, e aí, né? Porque uma coisa é a realidade. Eu gosto de dizer que a inteligência artificial ela é extraordinária, é impressionante, né? Os modelos de linguagem, que são todas essas soluções de área generativa, realmente extraordinário, impressionante. Mas é só um modelo estatístico de probabilidade, é só isso, né? Não é nada, não é uma coisa mágica que de repente... E eles têm uma das grandes limitações. A gente, assim, não sou eu que estou dizendo, isso é o que está sendo considerado. Nós temos 3 fases agora, né, na inteligência artificial, digamos, contemporânea. A história toda, desde 56, é uma longa história, mas o que a gente está vivendo hoje são 3 grandes fases, né? 2 já aconteceram e uma que é a expectativa próxima. Uma foi exatamente com essa técnica, rede de negócios profundas, em inglês Deep Learning, ela foi desenvolvida teoricamente na década de 80. E ela se concretizou a partir de 2012, num evento específico, depois começou a ser usada em larga escala em 2016, 2017, então também tudo recente. Então essa foi o primeiro, possibilitou concretizar parte do que era a expectativa na época em que foi criado o campo da inteligência artificial. A segunda fase são os modelos de linguagem. E agora o que está, que eu estou dentro do possível, acompanhando, que são o que estão sendo chamados modelos de mundo, world models. Essa técnica aqui, ela é um modelo estatístico de probabilidade, volto a repetir, uma das grandes, assim, digamos, limitação dela é que ela não consegue alcançar o senso comum e o modelo de mundo, que é o fundamental no nosso funcionamento. Muitas das decisões, das nossas observações tem a ver com o senso comum e tem a ver com o modelo de mundo. Vou dar um exemplo assim, muito básico, dos básicos. A gente olha para um prédio residencial, a fachada, nós sabemos que dentro tem quarto, tem banheiro, tem cozinha, porque isso é o modelo de mundo, né? Nós sabemos como. Então, o que a gente não vê
grande parte do que a gente não vê, a gente consegue imaginar. Né? Se você vê lá um estacionamento de um shopping, aí você vê 2 carros estacionados, você sabe que é na frente do shopping, você já sabe que tem um monte de outros carros, que tem um espaço, porque você sabe que funciona assim. Tem um shopping, um estacionamento é grande, que tem um monte de carros. Essa capacidade de entender como que o mundo funciona, que é um pouco como as crianças, né? Você tem um filho pequeno, a criança, um bebê, 1 ano, 2, ela vai aprendendo noções de gravidade, ela se queima e ela já não põe a mão ali, ela vai aprendendo na experimentação, como que o mundo funciona. Então, o Yann LeCun, até novembro do ano passado, ele era o chefe de inteligência artificial do grupo Meta. Ele saiu, criou uma empresa com sede em Paris, chama Ami, que é amigo em francês, para se dedicar totalmente a esse caminho que há alguns anos ele já está defendendo. É isso, a gente ainda está tentando entender os impactos da técnica de redes neurais profundas, depois dos modelos de linguagem, e já vai começar uma discussão de algo muito mais complexo, muito mais preciso, mas muito mais complexo. Não é fácil acompanhar a inteligência artificial, se a pessoa está interessada de fato em entender alguma coisa, mas com alguma certa profundidade. Sim. Agora, pegando o gancho das falácias, né, que teve o seu artigo, inclusive a gente vai colocar ali também, maravilhoso esse último artigo aqui, um dos últimos, né, que você escreveu. Tem um misticismo no mercado de tecnologia, muito por parte das grandes empresas, de que vamos vivenciar uma IA geral. Né? Uma IA que vai ser mais inteligente que nós humanos, que vai controlar tudo e tal. Olhando as pesquisas, o mercado, né, e também o que você tem visto de movimentos, qual a sua percepção sobre isso? Essa técnica que eu falei, que está praticamente por trás de tudo que a gente lida hoje, é impossível de ela se tornar uma inteligência geral. Né? É impossível, porque quando o desenvolvedor, por exemplo, vamos pegar o ChatGPT, que é o mais popular, né? Então, quando os desenvolvedores desenvolveram o ChatGPT, que foi com base numa arquitetura chamada Transformer, que foi desenvolvida em código aberto pelo Google, é sempre também um processo o desenvolvimento do conhecimento, da tecnologia, é sempre um processo coletivo, né? São várias descobertas anteriores. Bom, mas em suma, quando quem desenvolveu o ChatGPT ou qualquer outra solução de IA, o desenvolvedor define o propósito dela. Então, ela já é restrita, por isso que ela se chama inteligência artificial restrita. Né? É completamente diferente de nós. Quando a gente não nasce já voltado para uma determinada. Claro, tem aptidões e tem principalmente as experiências, as oportunidades na vida que vai dando para a gente mais, ampliando nossas possibilidades, nosso futuro ou não, né? Mas a gente não nasce, cada um já, bom, aí você só vai fazer isso. E hoje essa técnica, todas as soluções, os modelos, sistemas de soluções são pré-definidos por quem está desenvolvendo. Então essa técnica ela não pode dar esse pulo, né? Para chegar a nem tangenciar a amplitude do nosso conhecimento. Outra coisa também, que foi um dos temas das minhas últimas colunas, é que quando se fala, a indústria, né, fala, vai atingir a inteligência humana, ou vai funcionar como ser humano, passa a impressão de que existe um ser humano padrão, ou existe uma inteligência humana padrão. Isso não existe. Né? O conceito de inteligência é mais dísparo, que tem inúmeros conceitos de inteligência, e no senso comum a gente sabe. Aquele tem uma inteligência mais para esporte, o outro tem uma inteligência mais para escrever, para criar imagem. As inteligências são muito diversificadas. Né? Aliás, não existe nada mais diversificado do que o ser humano. Então, você colocar como parâmetro, já começa uma falácia nesse sentido. Vai atingir, o que quer dizer? A máquina vai superar? A máquina já supera a gente em muitas coisas. Né? Pega uma máquina de calcular, ela faz cálculos numéricos que nenhum de nós somos capazes de fazer. E nem por isso a máquina de calcular, a basicona, está superando os seres humanos. Né? Então,
Hoje, a inteligência artificial ela faz inúmeros cálculos, e ela trabalha com uma quantidade de dados que um ser humano não consegue trabalhar. Mas isso não quer dizer que ela está funcionando igual à cognição humana, não tem nada a ver, é uma outra coisa. Eu acho que ela não é uma espécie, né? Inteligência artificial também é uma coisa que eu vejo muito colocar na categoria das inteligências dos animais, das plantas. Ela não é uma espécie. Por quê? O que caracteriza uma espécie? É a autorreprodução. Um animal que se autorreproduz, uma planta se autorreproduz, o ser humano se autorreproduz, e a inteligência artificial, até hoje, nenhum modelo fez um outro modelo, nenhuma aplicação fez uma outra aplicação, então não é uma espécie. E aí você pode dizer, arbitrar que é inteligente da máquina, tudo bem, mas o que importa é que não tem nada a ver com a maneira como nós funcionamos. Então, vou dar alguns exemplos assim. Para nós, toda a nossa maneira que a gente raciocina, a gente causa e efeito, né? É muito importante para a gente. Se eu fizer isso, como eu vejo, para nós, para as instituições, as empresas, todas a gente funciona assim. E essa técnica ela só faz correlações, né? A gente tem o que se chama contrafactual, né? Então, se eu fizer assim, o que vai acontecer? São cenários. A gente faz isso intuitivamente, rapidamente, todo o tempo. Analogia. Né? Então, em suma, você pode fazer uma lista do que são, o que caracteriza a nossa cognição e que não tem nada a ver com... Então, isso é o que se fala, olha, isso, para mim é uma falácia. Então, o que está sendo trabalhado, que eu falei, que me parece o caminho novo, é exatamente esses modelos do mundo, é trazer isso que eu já comentei antes, como é que a compreensão do que o mundo funciona, o senso comum. O senso comum, a gente nunca pensa muito sobre o senso comum, mas grande parte da nossa percepção e decisão tem a ver com o senso comum, né? A gente vai desenvolvendo o senso comum, a gente fala, não, mas isso é óbvio, porque é isso, é o senso comum. Então, é isso, eu acho que essa assim, bom, daqui a 2, 3 anos, o ano passado, no início do ano passado, o CEO da OpenAI falou que no final do ano passado, 2025, já teria a inteligência geral. Isso é só porque você vai aumentando, vai criando o hype para atrair investidor, para aumentar o engajamento das pessoas, mas não tem nenhuma consistência do ponto de vista científico, da natureza da técnica, do que está acontecendo na técnica. Né? E eu acho que isso também não tem muita importância, na verdade. Eu acho isso, eu acho que o que quer dizer? Exatamente, o que quer dizer? Como se não tem um padrão, o que significa atingir? Que vai ter uma máquina que ela vai tomar decisão sozinha, ela vai ser autônoma, ela vai pensar, ela vai ter sentimento, né? Porque também isso é importante. Muitas das decisões nossas são levadas por sentimento, emoções, né? O tal do inconsciente, o Freud já falou sobre isso há muitos anos. Então, é isso, nós somos muito complexos. Existe no mercado uma corrida para quem vai liderar, né? Quem vai ser o próximo trilionário, porque dizem que o próximo trilionário virá da indústria de inteligência artificial, né? E ao mesmo tempo, você citou a pesquisa da Microsoft, a gente também tem uma pesquisa aqui que se chama Desater Estratégia, que a gente entrevista mais de 500 CIOs para entender o que eles vão investir. Todos eles falam que vão investir em IA. Mas ainda tem um contrassenso, porque existe um baixo conhecimento de IA. E nesse meio todo tem o board pressionando o diretor de tecnologia que tem que fazer alguma coisa com IA, lá. Nesse cenário, né, a indústria de tecnologia de um lado, querendo, óbvio, ali impulsionar esse mercado, e um mercado geral querendo consumir porque há uma pressão e tudo mais, né? Quais são os perigos desse ínterim todo? Olha, nessa pesquisa que eu já citei, também em outras interações que eu tenho com o mercado, o que me chama mais atenção é a assimetria de conhecimento entre os gestores e o pessoal de TI. Né? Então, como gestor, em todos os níveis, em todos os setores, como o gestor é o tomador de decisão, eu trabalhei alguns anos no mercado financeiro e eu brinco, mas é verdade. Se eu aprendi alguma coisa, é que não importa o risco, né? Tudo que a gente faz na vida tem risco.
o maior risco é você não saber o risco que você está correndo, né? Esse que é o grande risco. Porque quando você não sabe qual é o risco que você está correndo, você não é capaz de tomar medidas para mitigar esse risco, né? Ou eliminá-lo mesmo. Então, esse é o pior cenário do ponto de vista de um gestor. E o que a gente verifica é exatamente isso, que inclusive me parece a grande barreira para ampliar a adoção de inteligência artificial nas empresas. É o desconhecimento dos gestores. O que se chama letramento, ou capacitação, alfabetização IA é fundamental. Aliás, a lei de inteligência artificial da Europa tem como uma das obrigações a formação das equipes em relação à inteligência artificial. Está lá na lei, né? Porque é um ponto super importante. E mesmo o que acontece, o que nós verificamos também em várias situações, muitas vezes, como gestor, que é o que toma a decisão, e gestor estou falando em vários níveis, né? Essa pesquisa nós entrevistamos alguém do conselho, CEO, head de tecnologia e às vezes o head jurídico. Então, em vários níveis, o que acontece? A gente vê muitas situações onde a empresa está usando para alguma tarefa inteligência artificial, um sistema de inteligência artificial, sem necessidade. Um modelo estatístico tradicional endereçaria muito bem aquela tarefa, sem a complexidade e os riscos quando você usa um sistema habilitado por inteligência artificial. Mas aí, o que acontece? Como o gestor não sabe avaliar, ele fica na mão, digamos, do pessoal de TI que trabalha com inteligência artificial, né? Então, passa a ser quase que um upgrade de carreira, né? Então, eu estou usando inteligência artificial. Então, é diferente de você ter uma estratégia, né? Eu não estou dizendo que não tem, mas dificilmente eu visualizei alguma estratégia. O que é uma estratégia? É como a gente sabe o que é estratégia. Você vai lá e faz um diagnóstico, quais são as tarefas e as áreas, as funções onde de fato agrega valor, né? Porque você tem que, o investimento que você vai fazer, aquilo tem que ter retorno dentro da sua empresa, que ou você vai desenvolver ou você vai usar um sistema que foi ofertado no mercado, mas para você fazer isso você precisa preparar, precisa mudar o processo interno, você precisa capacitar a equipe, é todo um investimento que você tem que fazer. Então você tem que ter segurança minimamente que aquilo vai te dar retorno e de fato vai mudar, agregar valor mesmo na sua operação. Então isso é uma estratégia. Muito diferente de você usar pontualmente, assim, inclusive fora do que se diz do core business, né? Em funções assim periféricas, digamos, do seu negócio. Então tem muito. Hoje é difícil imaginar uma empresa que não está usando para nada. Eu acho que a maior parte deve estar usando. Sim. Mas também tem que perceber se é em funções periféricas. Então vai lá, bom, contratação de RH. Vou te dar um exemplo. Contratação de RH com inteligência artificial, seleção de currículos, já todo mundo está usando, né? Principalmente as grandes empresas que recebem uma quantidade. Aí vamos ver assim, voltar. Por que elas recebem uma quantidade enorme de currículos? Muito mais do que antes. Porque hoje as pessoas usam a IA generativa para fazer currículo. Então você faz um currículo assim, rápido e você já distribui super rápido, né? Então elas estão usando para fazer para seleção. E aí tem um paradoxo interessante na área de RH. Ao mesmo tempo, o que estão usando esses sistemas, o RH constantemente, frequentemente está reclamando que não tem currículos de qualidade, né? Mas aí o que acontece? A gente tem que entender, por isso que a capacitação é fundamental. Se você entende a natureza da tecnologia, você vai entender o quê? Ela identifica padrões, né? Então, quando ela faz uma seleção de currículos, ela está fazendo seleção padrão. Agora, todos nós sabemos que as grandes contribuições em equipes de profissionais são as pessoas que são fora do padrão. Uhum. Exatamente. São as pessoas mais criativas, que, em suma, que vão fazer diferença nas equipes. São mais difíceis de fazer gestão delas, mas são as pessoas que têm mais chance de trazer, de fato, alguma coisa diferente. Então, se essa técnica, a característica dela busca padrão, ela vai selecionar padrão, né?
Então, aí, como a grande parte dos currículos estão sendo feitos por inteligência artificial, então, o currículo é feito por inteligência artificial, que também já faz pelo padrão. Porque é isso, ele identifica qual é o padrão que deveria ser para um currículo para aquela função. Aí ele faz um padrão. Aí vem uma outra inteligência artificial na empresa fazendo a seleção do currículo, também baseado no padrão. Certo. Então você tem uma mediocridade. Você acaba tendo uma mediocridade nessa seleção. Então muitos currículos muito interessantes ficam de fora. Então, eu só estou dando um exemplo, assim, como que, quando você entende a natureza, se você entendendo a natureza, você que é um gestor de RH, você vai entender como é limitado você usar, você tem que acoplar com outras formas de você tentar trazer, de fato, profissionais com potencial de desenvolver dentro da sua empresa. Então, em todas as situações é assim que é sempre pensar, é uma técnica que ela busca padrões e é isso. Tudo que é fora do padrão ela não vai alcançar, ela não vai trazer. Então, isso então, voltando à sua pergunta, o que me chama mais então, é essa simetria, o fato do gestor que toma decisão ter muito pouco, nenhum conhecimento sobre a tecnologia. Segundo, o fato de não ter uma estratégia, né? Então, precisa ter uma estratégia para, de fato, fazer diferença na organização. Agora, por outro lado, eu entendo perfeitamente. Eu acho que o caminho é esse mesmo, é experimentando. Se você não vai experimentando, você não cria nem a cultura em relação à tecnologia. Que é como você falou, né? A criança vai lá, queima o dedo, né? Ela não aprende. Você vai experimentando. Você vai experimentando. Eu sempre falo isso em todos os lugares. Já qual é o melhor... Bom, essas soluções de IA generativa, elas viraram commodities, né? Então, para mim, não tem mais qual é o melhor. Para cada tarefa tem um melhor do que o outro, mas você também precisa ir experimentando. Agora, tem uma questão que muitas pessoas falam que o uso da inteligência artificial generativa vai chegar a um ponto que vai atrofiar o cérebro das pessoas e tudo mais, né? Que algumas pessoas se sentem já, inclusive, uma fraude por usar a inteligência artificial, outras se sentem empoderadas, mas nesse meio aí tem... falando que vai atrofiar nosso cérebro, né? Existe algum estudo falando sobre isso? Olha, eu não conheço nenhuma evidência nesse sentido. Eu não estou dizendo que não vai acontecer, só estou dizendo que é tudo muito recente e não tem evidência porque também são estudos muito difíceis, né? Como é que você vai apurar esse impacto? Primeiro que o cérebro humano não modifica assim, né? São gerações e gerações e gerações para ter uma modificação no corpo da gente, né? Na maneira como o corpo tá, não é assim, 2, 3 anos aí de repente. Mas, por exemplo, se a gente pensar, vamos pegar um aluno, né? Aí você fala para o aluno fazer uma pesquisa. Aí ele vai fazer pesquisa, ele vai buscar várias fontes, ele vai fazer a seleção, ele vai dizer o que interessa. Tudo isso é um processo. Quando ele deixa de fazer isso e pede, por exemplo, um ChatGPT, o Gemini, Llama, qualquer uma dessas soluções, Code, e já está a solução pronta, ele perdeu a experiência de fazer um processo, né? Então, claro que isso limita o aprendizado, né? Não é que está atrofiando o cérebro, mas limita o aprendizado. O que ele precisava aprender naquele desenvolvimento, naquela busca, ele deixou de fazer, né? Então já vem aquilo pronto, né? Então isso são várias as discussões na área de educação que está tendo em relação à inteligência artificial, e uma delas é isso. Nós sempre, quer dizer, nós seres humanos, na minha época tinha lá 2 enciclopédias, Barça e La Russa, que eram as mais importantes. Muitos alunos copiavam o que estava escrito lá, copiavam, tinha que entregar na mão, a mesma coisa. Depois veio a Wikipedia, o Google, né? Então buscar e copiar, claro que agora é mais fácil ainda, porque você não precisa nem fazer esse esforço, né? Você vai lá, o texto já está pronto. Então tem uma perda no aprendizado, né? No que você deveria desenvolver quando você faz aquela tarefa. Por exemplo, você pega o Notebook AI, né, do Google, é diferente, você coloca lá as informações, a base de dados que você quer que ele trabalhe, e aí ele vai lá e faz uma leitura, por exemplo, e faz um resumo, né? Aliás,
qualquer solução de IA generativa faz um resumo legal. Mas aí o que acontece? Quando você está lendo um livro, um texto, e você está fazendo um resumo, o que vai te chamar atenção é diferente do que vai chamar atenção para você, o que vai chamar atenção para mim, porque depende do repertório de cada um, da experiência de cada um. Então, quando você pede para uma solução dessa fazer um resumo, você também está perdendo, porque ele está fazendo um resumo padrão para todo mundo, ele está homogeneizando. Ele vai entregar o mesmo resumo para você, ou muito parecido, o resumo para mim, que é diferente. Ele vai perder, ele não vai chamar atenção coisas que me chamariam atenção. É toda essa interação, a experiência de você fazer o trabalho, de você, principalmente o trabalho intelectual. Isso de fato significa uma perda, porque é o aluno ou qualquer pessoa que deixa de fazer aquilo. Eu sou incapaz de fazer isso, pedir para fazer um resumo, a não ser alguma coisa que não seja importante, né? Sei lá, qualquer coisa. Agora, do que é os meus estudos, eu que tenho que ler, eu que tenho que ver, porque é o que vai me chamar a atenção. E eu faço as conexões, né? Quando você está lendo, você vai fazendo as conexões. Você já leu, com a sua vivência, com o seu repertório, que você já leu. A grande barato é isso. Quanto maior o seu repertório, mais você faz conexões. Quando já vem tudo pronto, todo esse movimento que você faz, que é o movimento de você crescer, de você aprender, de você criar pensamentos, de você ter insights, tudo deixa de existir ou fica comprometido. Nesse sentido, eu acho que faz sentido, mas não assim que está mudando uma estrutura cerebral. Isso pelo menos eu acho uma bobagem hoje. Agora, você está escrevendo um livro, né? Estou finalizando, você me contou, que vai unir ali conhecimento com inteligência artificial. Criatividade. Estou escrevendo, né? com a Gisele Bündchen, que é uma artista, professora titular da FAO, e ela trabalha já há muitos anos com inteligência artificial. Nós estamos escrevendo um livro sobre IA e criatividade, né? Que é uma das discussões, né? Toda a motivação, porque também se fala muito que a inteligência artificial está substituindo ou está ameaçando a criatividade humana. Do meu ponto de vista, esse sistema não é criativo. O que ele cria, o que ele gera é original, né? Então, por exemplo, se eu pedir lá uma imagem para qualquer um desses aplicativos, dessas soluções de IA generativa, ele vai te dar uma imagem inédita, original. Nunca teve uma imagem igual àquela. Se eu pedir um texto, é um texto inédito, original. Nunca, mas isso não quer dizer que é criativo, né? Criativo tanto que a gente olha assim, que coisa criativa, que surpreendeu, que acrescentou algo diferente ao que já existia. Então, exatamente por essa natureza dessa técnica, ela identificar padrões em grandes volumes de dados, ela não tem essa capacidade de... É como se ela fizesse sempre um resumão do que já foi produzido, né? Então, ela não tem essa capacidade de trazer alguma coisa diferente de tudo que já foi produzido. Então, aí nós começamos a escrever, já estamos na fase final, exatamente o livro, e aí primeiro a gente fez uma pesquisa sobre criatividade. O que é criatividade, né? Todas essas categorias, criatividade, inteligência, qualquer uma dessas tem inúmeras definições. Criatividade, assim, é um monumento de definições. Então a gente vai buscar na psicologia, na neurociência, como é que caracterizam a criatividade. E o que foi também muito rico, a gente entrevistou um conjunto significativo de artistas e criadores que estão usando a inteligência artificial no seu ato criativo. Então, como um processo de simbiótico. Exatamente. Todos eles, 100%, a intencionalidade, o que quer fazer, continua com eles. A inteligência artificial funciona como um parceiro. Agora, também muda a maneira como eles criam. Vou dar um exemplo concreto. A inteligência artificial permite, por exemplo, você vai criar, vamos dizer, um criativo de imagem, né, que lida com imagem. Até então ele imagina o resultado final daquela obra que ele quer criar. Hoje, com a inteligência artificial, permite ele ir além dessa imaginação. Permite ele criar várias opções do que ele está imaginando, né? Então isso ajuda no processo de criação dele, modifica. E às vezes a inteligência artificial traz uma solução, alguma diferente do que ele tinha pensado, né? Então muda, mas
quem tá, digamos, liderando o processo, em todas as entrevistas que nós fizemos, são os humanos, é o criativo, é ele que está, é a intenção dele, é ele que está determinando o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. É a realidade hoje, né? Muito bom. Bom, Nora, muito obrigada pela sua participação. Estou animada também para ler seu livro. Assim que sair, a gente também vai aproveitar e dar como dica para os nossos leitores aqui também. Se você quiser acrescentar mais algum ponto ou ressaltar. Isso, o que eu quero agradecer, né? Eu escrevo, eu tenho a coluna na Época Negócios desde 2019 e eu colaboro para o Valor e para o Globo. E isso é uma missão que eu me dei para mim mesmo, porque de tentar, né? Isso sempre o meu objetivo é tentar trazer de uma forma mais assim, para o grande público, digamos assim, essas discussões, esses conceitos em relação à inteligência artificial, né? Então é isso que eu faço. E aí eu, nas redes sociais, com raríssimas exceções, eu só publico os meus artigos e também discuto. Não existe possibilidade de alguém falar alguma coisa que eu não responda, no sentido de ter o debate. Promover essa conversa. Essa troca. O meu objetivo é esse, né? Então, é isso. Então, Então, eu acho, assim, quando me chamam para falar sobre a inteligência artificial, em qualquer que seja a situação, eu sempre agradeço, porque eu acho que com essa iniciativa vocês contribuem para o que eu acho fundamental, que é a alfabetização, o letramento das pessoas, né? Agora, esse ano, a gente vai ter uma eleição muito complexa. Eu já tenho acompanhado 2024, 2025, outras eleições no mundo, usando intensamente a inteligência artificial. Essa é a eleição da AI. A expectativa é que seja essa. E eu também estou envolvida em várias iniciativas do ponto de vista regulatório, mas eu também acho que o direito o cenário é tão complexo que o direito é limitado, né? Então, não tem como uma regulamentação resolver ou impedir isso está acontecendo em vários lugares do mundo. Então, o que seria o ideal é exatamente você capacitar o leitor, né? Então, vou dar um exemplo. Na eleição, em final de 2024, teve a maior eleição que foi na Índia. Certo. Então, foram 900 e poucos milhões de eleitores que estavam aptos a votar e 600 e poucos milhões de votados, porque a Índia hoje já até passou a população da China, é a maior população do mundo. E aí, por exemplo, tem um uso intensivo de inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo. Você está aí na sua casa, não, então são 900 e poucos milhões de pessoas, de repente o candidato liga para você. Aí você atende o telefone. Isso eu chamei de hiperpersuasão, né? Te emociona. Nossa, para todo mundo, o candidato liga justo para mim e conversa com você. Agora, se o eleitor tiver essa informação de que a inteligência artificial pode reproduzir a voz exatamente do eleitor e quem te telefonou não foi o candidato, foi um sistema de inteligência artificial, já vai ter um outro impacto. Então, são coisas assim que eu já falei várias vezes, adoraria que a mídia fizesse uma grande campanha dos impactos. O que ela é capaz de fazer? Ela é capaz de criar uma imagem. Olha, pensa bem, checa, porque tinha você é muito jovem, mas na minha época, até pouco tempo atrás, tinha uma frase que era definidora. Falava assim, uma imagem vale mais do que qualquer palavra. Não é isso? A gente sempre falava isso. Acabou isso. Isso que é a verdade, né? Agora a imagem vale mais, né? E a IA já gera as imagens, vídeos. Mas o que é que a imagem vale mais do que as palavras? Porque quando você via uma foto, você via um filme, você fala, não, eu vi a foto, a pessoa estava lá. Eu vi, ele estava fazendo isso. Acreditar. Acabou. É para você acreditar, entendeu? Então, do ponto de vista da democracia, por exemplo, da confiabilidade, que é um atributo fundamental da democracia, isso se perdeu, né? Hoje você vê uma imagem ou um vídeo e nada, isso não prova nada mais, porque pode ser que foi feito por inteligência artificial, apesar de que tem várias limitações, mas assim, em geral as pessoas não percebem, cada vez está ficando mais próximo, né? Sim. Então por isso que mais ainda as pessoas saberem que existem essas possibilidades e desenvolver um pensamento crítico, né? Essa é a grande
que tem a ver com a educação. A pessoa olhar. A primeira vez que eu vi um deepfake, eu não sabia nem o que era. E aí eu vi, era o presidente Obama falando super mal do Trump. Na época, o Obama era o presidente. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu não sei o que é isso, mas isso não existiu. Porque, para mim, a visão crítica, assim, eu sabia perfeitamente que era impossível um presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama, falar tão mal de qualquer cidadão, não era só do Trump. Né? Então, tem também as situações... Discernimento tem que ter, né? Você olhar um negócio, não, aquilo não pode ser. Né? Então, sim. Tudo isso que o eleitor for... A alfabetização, o letramento começa do gestor das organizações e o leitor também na época de votação, né? Na época de eleições. Então é isso, por isso que eu agradeço muito que vocês tratem desse assunto, que vocês divulguem, que vocês dêem oportunidade de eu falar. Então, bom, inclusive a gente vai fazer um super especial de eleições e a gente vai voltar a se falar porque a gente quer mostrar quais são os perigos, os riscos aí associados à inteligência artificial, etc., para que o eleitor seja ludibriado ali por conta dessas tecnologias todas. Que vai ser usado, já está tudo indicado. Inclusive, as grandes empresas de tecnologia, não sei se vocês estão acompanhando, as chamadas Big Techs, elas já fizeram com os partidos políticos, todos eles, os principais, né, já fizeram treinamento, capacitação para usar os seus produtos deles, né? Exato. Então, isso não é coisa de amador, exatamente, de profissional mesmo. Dora, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer, muito conhecimento que você passou aqui para a gente, todas as suas pesquisas, experiências, e até a próxima. Eu que agradeço imensamente, como eu já disse, é sempre uma oportunidade de estar popularizando, ou pelo menos democratizando um pouco mais esse debate sobre a inteligência artificial. Então eu agradeço a iniciativa de vocês e o convite. Maravilha. E você que acompanhou a gente, não deixe de curtir, comentar também, compartilhar com seus contatos aí. E a gente vai continuar debatendo todos esses aspectos da inteligência artificial e outras tantas tecnologias nos negócios e na sociedade. Até a próxima.